Começou a gravação. Então, nós estamos na UC 7.2, que fala sobre mapa de risco, né? Então, fala sobre mapa de risco, a estrutura, né? E também a interpretação do mapa de risco. Nós fizemos uma prévia na sexta-feira, hoje eu vou falar um pouquinho mais dela, né? Como que é esse cara aí. Da CIPA, se vocês não se lembrarem, né? Porque me parece que já foi dada essa aula com a Manu, acho que ela já passou a questão de CIPA para vocês, mas se tiver uma dificuldade, depois eu volto, tá? Amanhã eu falo da CIPA, na quinta, não tem problema. Porque o mapa de risco não tem muito segredo. Então, hoje, eu preparei uns slides assim que eu acho que a gente consegue até finalizar hoje, né? Esse conteúdo. Aí amanhã, se vocês não lembrarem da questão da CIPA ou quiserem que eu entre, né, para falar um pouco mais dessa comissão, eu começo a falar um pouco da CIPA, começo a falar de processo, como que é e tal. A gente usa quinta e sexta, quarta e quinta. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, nós estamos lá na 7.2. 7.2, ela fala de mapa de risco. Então, o que é esse mapa de risco? Quem é esse cara? Então, o mapa de risco ele é uma representação gráfica dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Trata-se de uma forma visual, né, de mostrar aos trabalhadores e também aos visitantes sobre os riscos ocupacionais existentes naquele ambiente de trabalho. Então, é importante o mapa de risco, que é uma coisa bem visual, e ele tem que estar muito claro, para uma pessoa totalmente leiga entender com aquela simbologia, ele consiga perceber todos os problemas que tem por ali, tá bom? Então, basicamente, é um layout, né, do ambiente de trabalho, onde são identificados os riscos existentes. A diferenciação dos riscos é feita por cores e também circunferências de diferentes tamanhos. Então, não precisa ser na escala, precisa ser do tal, não tem escala, não tem absolutamente nada, tá? É um layout simples. É evidente que, se você tem lá no setor uma galera que tem engenharia, né, e tem o pessoal que consiga fazer, quanto melhor. Vou mostrar alguns exemplos para você que fica muito bacana, tá? Mas vai depender de vocês. Então, um exemplo aqui, né? Então, nós temos aqui um mapa de risco. Nesse mapa de risco, o que tem aqui? Então, nós temos aqui o layout, né? Um layout bem simples, onde está o nome dos setores, isso é importante, né? Principalmente para o cara sintonizar qual que é o setor, qual que são os problemas, né? Você observa que não tem uma forma assim mais detalhada, um capricho maior na estrutura, né? Então, só está lá escrito os departamentos e tal. E aí, tem o quê? Os círculos, né, que são essa representação gráfica com esses círculos, que na verdade eles são círculos pequenos, círculos médios e círculos grandes, né? Então são 3 tipos de círculos aí: círculos pequenos, círculos médios e círculos grandes, que são as gradações dos riscos. O círculo pequeno para o grau de risco pequeno, o médio, né, que é o círculo médio, e o grande para riscos grandes, tá? E aí, a gente tem que escrever o que se refere a esse cara. Então, aqui na usinagem, nós temos um problema, um risco físico, que ele é da cor verde, tá? Escrito ruído, eu tenho que escrever qual que é o agente, não qual que é o risco, tá? O risco é físico, já identifica pela cor. E do outro lado, eu tenho o risco de acidentes, que é o azul. Acidente que é azul, está dizendo fagulhas nos olhos e cortes, né? Que são riscos de acidentes. Embaixo, que ele considerou como um grau grande, né, como um risco grande, né, de acidentes e físico. Lá embaixo nós temos iluminação, que ele já deu como médio. Tem o problema da iluminação, que é um risco de acidente, que hoje a gente entra com um fator ergonômico, né, que tem que ter um conforto, né, de iluminação, de iluminamento. E a postura incorreta, né, são levantamentos de peso, que também é um problema ergonômico, tá? Então, levantamento de peso e também uma postura incorreta.
Do outro lado, nós temos aí iluminação deficiente, estou apresentando aqui como acidente, mas hoje ele já entra como ergonômico. Do outro lado, problemas químicos, risco químico, que é o vermelho, tem fumos e gases, né? Aí eu tenho riscos, aqui ele é grande, risco médio, que é postura e levantamento de peso, que é um risco ergonômico, azul, que é acidente, que é para corte, isso aqui tudo na seção de caldeiraria, na seção de usinagem. No jateamento de areia tem aí os químicos que são poeiras, os de acidentes que são projeção de partículas, né? Aqui embaixo ele tem 3, né? Uma pizza aqui, o verde, que é físico, é ruído, o azul, que é acidentes e iluminação deficiente, e o amarelo, que é a postura. No escritório, no almoxarifado, não foi detectado nada. Tem a seção da galvanoplastia, que névoas, ácidos e vapores, riscos químicos grande. Postura e ritmo é um risco médio ergonômico, e quedas, que é um risco de acidentes pequeno. Na forjaria, um risco grande de ruído, né, e também o calor, que são riscos físicos. Os riscos de acidentes são fagulhas, e também os riscos químicos, vermelho, que são gases, e amarelo, que são os ergonômicos, que são postura, tá? E aqui, oficina mecânica, que é o verde, o ruído, que é físico, o amarelo, ergonômico, postura, fagulhas, iluminação, que é o azul, que é acidentes. E tem um problema aqui de óleo solúvel, que é um produto químico, né, que é um médio, que é um risco químico. E aqui na seção de pintura, nós temos aqui um risco médio de químico, que é solvente, substâncias químicas, né? E tem aqui a pizzinha, que ele representa 3 riscos, sendo do mesmo tamanho, né, da mesma graduação, que é o físico verde, que é ruído, o amarelo ergonômico, que é postura e ritmo, e também a parte de iluminação, que é que está como acidente, tá? Só que aqui, o que acontece, tá? Já vou falar os problemas que tem neste aqui. Todo mapa de risco, a gente tem que identificar a CIPA, que é, né, o grupo que fez, né, esse trabalho, o ano que foi feito. Embaixo a gente tem que colocar legenda, sempre tem que colocar legenda. Então eu tenho que escrever isso aqui em cima, que trata-se do mapa de risco, eu tenho que escrever aqui em cima mapa de risco. Eu tenho que colocar no meio desses círculos a quantidade de funcionários expostos a esses agentes, tá? Eu tenho que colocar quantos funcionários estão expostos, né, a esses problemas. Eu tenho que colocar aqui a legenda. Então, a legenda, que é a graduação, que são o tamanho desses círculos, e as cores, né, os físicos, químicos, biológico, ergonômico e de acidentes. Tá? Então, como que a gente começa, né, esse trabalho, como que a gente inicia um processo para um mapa de risco? Primeiro tem que conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então eu vou lá, né, eu digo CIPA, né, e isso é uma atribuição da CIPA. Então lá na NR5, ela fala que é atribuição da CIPA fazer um mapa de risco. Então a CIPA, ela tem que ir lá levantar os riscos para colocar nesse mapa. Bom, então eles vão lá, eles vão conhecer o processo, a galera vai lá bater papo com os trabalhadores e aí vai conversar. Então, conhecer o processo de trabalho no local analisado. Às vezes eu estou membro da CIPA daquele local, ele mesmo sabe dos problemas, mas é interessante conhecer profundamente os outros, né, processos. Aí tem que identificar esses riscos existentes no ambiente de trabalho, né? Que após conhecer o processo de trabalho, né? Você foi lá, conversou com a galera, sabe como que é o processo, deve ser identificar os riscos nesse ambiente de trabalho, né? Utilizando o que? A classificação de riscos, né? Presente nesse quadro. Então, nós temos aqui, primeiro, que é o grupo 1, que é o verde, que são os riscos físicos. Nós temos o ruído, as vibrações, as radiações ionizantes, as radiações não ionizantes, o frio, o calor, as pressões anormais e a umidade. Já no grupo 2, que são o vermelho, nós temos riscos químicos. Nós temos poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, produto químico em geral. No grupo 3, que é o marrom, tá, nós temos riscos biológicos. Nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos.
No grupo 4, que são o amarelo, são riscos ergonômicos, esforço físico intenso, levantamento e também transporte manual de peso, exigência de uma postura totalmente inadequada, controle rígido de produção, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno ou também trabalho noturno, jornada de trabalho muito prolongada, monotonia e também processos repetitivos e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. E no último, que é o grupo 5, né, que é o azul, são riscos de acidentes. Arranjo físico inadequado, máquina e também equipamento sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, a iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio também de explosões, armazenamentos inadequados, animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão contribuir com a ocorrência de acidentes. Então, isso tem que estar muito claro, né, na cabeça do cipeiro, por isso que quando o camarada tem todo o processo lá, que ele se candidata para CIPA e tal, enfim, ele só vai poder atuar depois, né, depois que ele fizer o curso de CIPA, onde nós que ministramos o curso de CIPA. Então, nós temos, né, como segurança do trabalho, instruir profundamente esses membros da CIPA, primeiro que os caras vão ser nossos olhos também dentro da produção, vai ser um apoio, vai ser um auxílio à segurança do trabalho, isso é muito legal. Agora, eu tenho que esgotar as possibilidades de ensinamento, né, de poder passar todo o conhecimento para eles. Então, quanto mais conhecimento você passar, a CIPA ela vai ser muito mais forte. Ela sendo muito mais forte, ela vai nos ajudar, assim, muito, muito. E na cabeça da CIPA, tem que estar muito claro esses caras aí. O que é o risco físico, o que é químico, biológico, ergonômico e de acidência. Na sua, como técnico de segurança, tem que estar muito mais. Você tem que saber de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, de baixo para cima e de cima para baixo. Isso tem que estar claro. Pô, professor, mas será que eu vou conseguir decorar? Vai. Eu, com 25 anos, eu consegui, tá? Talvez vocês aí consigam até mais rápido. Mas é assim, a gente tem que saber, porque é tudo identificação de cores, aí você começa a fazer constantemente isso, você vai habituar, tá, gente? Não tem jeito. Tá? Daqui a pouco isso vai ser uma coisa tão simples na sua cabeça que né, é muito tranquilo. E aí, eu tenho aqui, nesse momento, é importantíssimo ouvir os trabalhadores da área acerca de situações de risco para acidentes do trabalho. O que os incomoda, quanto os incomoda e o que poderia ser feito. Para o quê? Para melhorar, lógico. Nessa etapa, não se deve ter a preocupação de classificar o risco. O importante é identificá-lo. Então, é importante que quando a gente chega para identificar, a CIPA, né, chega lá para conversar com os membros, né, do pessoal da produção ou o pessoal da empresa, eles têm, a gente instrui eles para chegar e parar no local, né, no ambiente de trabalho. Diz uma coisa, você opera essa máquina? Opera. Quais os problemas que tem nessa máquina? O que te incomoda nessa máquina? Tá? O que mais te incomoda nessa máquina? O que poderia ser feito para melhorar a tua vida aqui nesta máquina? Tá? O que você recomendaria para que a empresa fizesse aqui para dar uma condição melhor para você trabalhar nessa máquina? A partir do momento que a gente começa, não somente como membro da CIPA, mas nós da Segurança do Trabalho, começar a entender o que é uma produção, começar a entender o funcionário, começar a entender, o que poderia melhorar a sua vida aqui. Tá? Mas melhorar a sua vida na questão do quê? Dele poder continuar com a sua produção, ou aumentar a sua produção talvez, mas que desse um conforto para esse funcionário e livrasse ele de todas as exposições desnecessárias. Não é para dar uma cadeira, o cara vai ficar o dia inteiro sentado. Até poderia, né? Se o camarada conseguisse trabalhar sentado, né? Isso não teria problema. Só que tem que ser avaliado. O importante é o que? Identificar. E também a galera da CIPA começa a anotar todos esses problemas, vai fazendo na caderneta, tá? Identificar as medidas preventivas existentes e a sua eficiência, ou a sua eficácia. Após identificar os riscos, deve-se verificar quais são as medidas preventivas existentes na empresa, né? Elas podem ser o quê? As coletivas, né? Aquela parte de organização no trabalho e medidas também de proteção individual. É importante que o membro da CIPA ele
identifique isso. Primeiro, ele consiga ver, assim como as instruções que a gente passa para vocês, como é a forma preventiva, primeiro nós atacarmos o que é a fonte, depois a trajetória, depois o funcionário, que aí no funcionário a gente entra com proteção, antes da proteção coletiva, uma forma administrativa, em fazer rodízio de funcionários e tal, e até chegar à proteção individual. Tá? Mas a gente tem que pensar o quê? Tem que passar por membro da CIP, porque tem que pensar dessa mesma forma. Então, ele tem que ir lá, em primeiro lugar, o que eu posso fazer, ou pensar, né, em fazer, ou discutir com a agente da segurança do trabalho, em questão de fazer uma produção coletiva, tá? Dá para fazer uma coletiva? O que é coletiva? Que seria a fonte, né, ou a trajetória. Medidas de organização no trabalho. Nós já esgotamos aqui, às vezes, que falamos sobre a questão de, muitas vezes, a empresa está mal organizada. Mal organizada. O que é mal organizado? Às vezes, a matéria-prima que deveria entrar no início da produção, ela está no fim da produção, onde o cara tem que pegar no fim da produção, levar para o início da produção, para começar a produção, para quando chegar no fim, que é material acabado, levar para o início. Então, vira uma sopa. Entendeu? Isso perde-se tempo, tá? Porque muitas empresas, elas foram crescendo conforme foi se desenvolvendo. Então, a empresa era pequena e foi se desenvolvendo, foi crescendo e foi comprando máquina, foi comprando galpão, foi aumentando. Então, não foi feito talvez um trabalho ou um projeto para, olha, essa empresa aqui, esse galpão foi projetado para instalar essa empresa. E aí vai definir, aqui fica a máquina X, aqui entra a produção, e você consegue fazer um roteiro. Mas nem sempre dá, porque às vezes a empresa, ela está no local, ela alugou um galpão, jogou as coisas lá, e a partir daí que, né, não tem ninguém de projeto, não tem ninguém que vai lá e apita, né? E aí o que vai acontecer? Virou uma bagunça. Tá? Então, essa organização do trabalho é muito importante. Até abrindo um parênteses aqui, eu estou fazendo uma reforma, né, na casa da minha sogra, e os azulejistas que estão trabalhando lá, aconteceu o quê? Os camaradas trabalham, daqui a pouco deixa as ferramentas, pum, e vai embora. Aí eu vi, né, no outro dia, quando eles chegaram, eu falei, olha, vem cá, o princípio do trabalho é a organização. Vocês estão fazendo suas atividades aqui, tá? Quando deu horário, vocês vazam. Então, tem colher jogada ali, a pata ali, não sei o que, sujo. Isso é organização, filho, isso não pode. Toda vez que vocês executam um trabalho, vocês têm que parar antes, é o que a gente fala nas fábricas, para-se antes de um período para o quê? Limpar a máquina, organizar, lubrificar e tal, tá? A não ser se for troca de turno, então aí você já tem que passar a máquina rodando, a máquina funcionando para o colega, mas neste caso, que o camarada está indo embora, tem que deixar o ambiente limpo. Já pensou, o cara está catando lixo, daqui a pouco do horário dele joga a vassoura para um lado, o lixo para o outro, isso é inadmissível, isso é uma organização no trabalho. Não pode. Eu conheço muitas empresas aí que tem até um procedimento chamado mesa limpa, mesa de escritório, que não pode ter nada em cima da mesa. Deu seu horário, você tem que recolher todo o seu material, desliga o computador, tira da tomada, tal, tira, guarda todo o seu material, não fica nada em cima da mesa, não pode ficar uma folha de papel em cima da mesa, e é supervisionado pela segurança, por alguém, e se vê, o cara faz uma comunicação. E dentro da produção, um camarada passa dentro da produção para verificar se o cara deixou ferramenta jogada, se deixou a máquina ligada, e por aí vai. Tá? Então, isso é organização do trabalho, isso não pode acontecer, entendeu? E isso até gera acidentes, isso é um problema muito sério, tá? Então, na parte de organização. Então, a gente instrui a CIPA para eles também ter essa visão aí de organização. As medidas de proteção individual, que aí é o último, né? Não tem como a gente entrar lá na fonte, na trajetória, a gente vai direto para o funcionário e coloca um protetor. Só que não é a CIPA sugere para a gente e a gente vai avaliar, tá? E a partir daí dessas avaliações que a gente vai ver se há necessidade ou não. Porque é o seguinte, às vezes, de ouvido, aqui tem um barulho. Tá, mas a gente vai medir, está abaixo do limite de tolerância. Se for um desconforto, aí a gente até mesmo pode colocar um protetor, tá? Por questão de desconforto, não que isso vai interferir em nada. Eu tenho ambiente lá na fábrica que eu tenho 75, né? Não chega a 80 decibéis, eu dou protetor, tá?
entendeu? Ah, mas por quê? Meu, antigamente tinha mais máquina, hoje tem menos, então, para garantir, é um barulhinho que incomoda. Né? Então, a gente já, isso poderia tirar o protetor, isso não vai trazer transtorno nenhum, mas, para garantir, a gente já deixa, tá? Então, porque é um desconforto. Então, a gente tem que avaliar isso também, tá? Ah, não quero colocar. Então, não coloca, não tem problema nenhum. Então, o cara, mesmo se ele colocar de uma forma errônea, né, como que nós já discutimos aí, quando a gente fala de ruído, que é uma forma subjetiva, né, que o cara só coloca o protetor, que normalmente em fábrica eles colocam, então a gente está garantido também, tá? As medidas de higiene e conforto, né, como banheiros, lavatórios, vestiários, armários, bebedouros, refeitórios, área de lazer, também é importante, a CIPA verifica. Nós verificamos também, mas a CIPA vai lá verificar, para ver como que é a parte de higiene. Ele não pode, isso é inadmissível deixar um banheiro, né, de produção sem papel higiênico, sem papel toalha, né, ou uma toalha em rolo, né, para o camarada enxugar suas mãos, ou um sabonete líquido para ele lavar as mãos, tem que ser líquido, não é pedra, o cara, isso não existe, isso não pode ter uma pedra, né, de sabão que o cara passa, ele passa todas as bactérias e fica só distribuindo bactérias, não pode. Então tem um sabonete líquido, o cara tal, e um álcool hoje, né, hoje ele está colocando álcool em tudo que é lugar, né, até mesmo para dar um conforto para o cara que quer fazer as suas necessidades fisiológicas, você coloca um álcool, o cara passa um papel, vai lá, né, higieniza lá o assento sanitário e utiliza, isso não tem problema também, isso é saudável. E então a CIPA vai ver isso, vai ver se o banheiro está limpo, se está organizado, né, se a limpeza está, quantas vezes a pessoa da limpeza está limpando o banheiro, tem que deixar um banheiro legal, um lavatório decente, não pode estar todo imundo, né, com costa, cheiro mal, escuro, entendeu? Os vestiários, para ver se está totalmente organizado, né? Saber se não está arrombado aqueles armários, né? Porque às vezes o pessoal arromba, né? Isso a gente também tem que estar avaliando, qualquer mudança, então informar a gente, para a gente saber, né, que está rolando, né? Às vezes tem um gatuno, né, um ladrão, a gente já capta ele também. Os armários, bebedouros, né? Então, o bebedouro é sempre importante. Nas indústrias, né, o bebedouro ele tem que ser feito uma higienização pelo menos a cada 6 meses, né? Então, tem que trocar os filtros, né? Tem que estar muito bem, o quê? Tranquilo, uma condição boa. O bebedouro tem que estar limpo, organizado, né? Não pode pegar um bebedouro que está totalmente sujo, né? Só lavar a boca num bebedouro, não pode. Então, tem que ter condições também do bebedouro estar limpo, uma água fresca, né? Com a temperatura adequada, o refeitório totalmente limpo, né? Totalmente adequado para suas refeições, não pode ter moscas, né? Por isso que alguns tem que colocar aquela proteção, umas telas, né? Nas janelas para que não entre bicho, né? Moscas, né? Se você vai almoçar e tem moscas ali, a comida tem que estar também quente, né? Se for marmiteiro, tem que colocar também um banho-maria, né? Adequado, né? Para que as pessoas possam aquecer suas refeições, local decente, né? Para fazer suas refeições, ventilado, arejado, o refeitório, uma área de lazer também, né? A área de lazer também deve ser totalmente organizada para que o funcionário ele possa tirar alguns minutos de descanso também, tá? Então, nós temos aqui a parte de identificar esses indicadores de saúde, né? Nessa etapa deve-se coletar informações sobre a saúde dos funcionários, como talvez queixas mais frequentes, né, em comum entre trabalhadores expostos aos mesmos riscos, né? Então, saber se os camaradas têm alguma queixa, isso é importante ouvir, né, com os funcionários, ou tem alguma queixa, o que está acontecendo, se sabem de acidentes que já ocorreram, né, como que foi esse acidente, você sabe, já teve acidente, como que foi, você conhece a pessoa, né? Então, explicar direitinho, né? Se já teve alguma doença profissional identificada, né? As causas mais frequentes, né, de ausência do trabalho. Às vezes os próprios colegas sabem, né, explicar isso aí, olha, as causas são essa, né? Então, isso é importante a gente saber, tá? Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, né? Então, nesta etapa, deve-se verificar os dados das avaliações ambientais, né? Então, por isso que a gente tem que apresentar para a CIPA o PPRA, para que a CIPA entenda todos os problemas, né,
das avaliações, a todos os problemas que existem ali, a partir das avaliações técnicas, né, que a Segurança do Trabalho fez, né, que foi levantar todos os problemas, né, todos os riscos ambientais, né, tais como a dose de ruído, manipulação e dosagem de agentes químicos, presença de tudo, né, isso aí tem que estar muito claro também na cabeça dos funcionários, tá bom? Aí elaborar um mapa de risco, né, tem que fazer o quê? Sobre o layout da empresa, né? Então, indicando através de círculos, né? Então, eu mostrei aqui para vocês a parte desses layouts, né? Indicado através desse círculo. Então, nós temos aqui a parte lá de baixo do PPRA, do mapa de risco, a representação gráfica das cores, lembrando que sempre o verde são físicos, vermelhos químicos, marrom biológicos, amarelo ergonômico e azul acidentes, tá? Okay. O número de trabalhadores expostos, né, ao risco, o qual deve ser anotado também dentro do círculo que eu falei no exemplo anterior. Então, eu tenho o círculo indicando, né, a intensidade do risco, que é risco grande, risco médio e risco pequeno, e eu coloco a quantidade de funcionários expostos dentro desse círculo, né? E embaixo eu coloco o agente, tá bom? Então, a cor, o círculo representa o risco, a cor, né, do risco, e a gradação, né, ou a intensidade, pequeno, médio, grande. Dentro eu coloco a quantidade de funcionários expostos, e embaixo eu coloco o nome do risco, o agente, né? A especialização, classificação do agente, por exemplo, química sílica, hexano, ácido clorídrico, né, que deve ser anotado também dentro do círculo. A lei, é interessante, acho que eu já falei para vocês lá na portaria 25, que eles falam para colocar dentro do círculo, mas a gente acaba colocando embaixo, ou do lado, né, do lado, normalmente a gente coloca embaixo do círculo o agente, não dá para colocar dentro do círculo o agente, tá? Porque antigamente, né, acho que eu já falei para vocês, nos mapas de risco antigos, ele era muito grande, né? Então, tinha até uma condição de colocar alguns riscos, né, ou alguns agentes dentro do círculo. Porque o maior era 5 centímetros, o outro era 3 centímetros, o outro era 1 centímetro. Então, tinha condição de colocar um nome lá dentro, tá? Hoje não tem mais essa condição, porque os mapas de risco, eles são, como não tem escala nem nada, às vezes são pequenos e não dá. A intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, representada por quê? Tamanhos proporcionalmente diferentes de círculo, ou seja, riscos pequeno, médio e grande, né, representado pelos círculos. Então, tem aqui a intensidade deles, né, que é o risco grande, o risco médio e o risco pequeno. Então, tem aí a intensidade. Isso eu vou colocar onde? Lá na legenda, né, embaixo do gráfico. Então, tem uma outra possibilidade, né, que a gente coloca, antigamente era proibido, mas aí o pessoal acabou utilizando para não deixar muito poluído os mapas de risco, que é essa tal de pizza, né? Essa divisão até 3 riscos. Então, diversos riscos do mesmo local, com a mesma gradação, tal, então a gente consegue fazer esse tal de pizza, sendo no máximo 3. Então, nós temos diversos tipos de risco e o mesmo ponto. Então, eu tenho aí um risco físico, que é o ruído, um risco ergonômico, que é a postura, e um risco de acidentes, que são as fagulhas e a iluminação. Então, quantas pessoas estão expostas? São 5 pessoas. Né? Então, poderia ser que dentro dessa gradação, desse número de pessoas expostas, no ruído talvez seria as 5, nas fagulhas e iluminação poderia ser as 5, mas postura poderia ser 2, 3, porque talvez 2, 3 trabalhassem sentados, tá? Riscos existentes em todo o ambiente de trabalho, não precisa colocar essa seta, só para você identificar que é em todo o ambiente. Então, no momento que eu coloco um círculo, né, ou seja, identifico naquele ambiente de trabalho que tem um risco, então, eu coloco ali, subentende-se que é aquele ambiente todo, tá? Então, subentende-se que aquele ambiente todo está exposto àquele agente ambiental, né, ou aquele agente daquele determinado risco.
Então, veja o exemplo de ruído, né? O ruído se propaga em todo o ambiente de trabalho, então, portanto, ele estará presente para todos os trabalhadores do setor, independentemente, né, se é feita atividade de bancada, né, sem utilização de equipamentos geradores de ruído. Então, ou seja, tem um ambiente, né? Então, o ambiente não tem parede, ele não tem nada, né? Um ambiente, uma sala, né? E aí, um cara está mexendo com equipamentos que geram ruído, do outro lado é um cara que só mexe com o computador, mas está no mesmo ambiente, então todos esses funcionários também estão expostos ao ruído, tá? Não é só aquele cara que está mexendo com o equipamento que está gerando ruído, mas sim, ele está se propagando e está levando para aquele outro cara que não está mexendo com a ferramenta, ele está mexendo com o computador. Um exemplo. Então, o mapa de risco, ele deve ficar localizado em locais de fácil visualização, né? Visível a todos os funcionários do setor, todo mundo tem que ver o mapa de risco, tem que estar muito claro, né? Para todos saberem, olha, ali tem um mapa de risco, aqui são os riscos que os funcionários têm exposição, está aqui muito claro, tá? A gente não pode omitir nada disso. Ele deve ser revisado sempre que haja alterações no ambiente de trabalho que originem novos riscos aos funcionários. Então, mudou, né, a rotina de trabalho e tal, aumentaram os riscos, então, automaticamente, ele deve ser feito uma revisão. Assim como o PPRA, que é feito uma revisão anual, o mapa de risco também. Cada gestão, ela faz o seu. Então, muitas empresas, ela faz o quê? Mudou a gestão, então, eles vão lá e alteram o mapa de risco, mesmo se não tiver nada, né? Ele imprime o mesmo, só coloca a gestão 2020, né? Aí coloca o presidente da CIPA, né? E o vice-presidente, aí a galera assina esse mapa de risco, só para mostrar que foi daquela gestão, tá bom? Então, nós temos alguns exemplos aqui, né, de mapa de risco. Então, nós temos um aqui, vocês observem que do lado esquerdo ele está o nome dos riscos, né? Então, os agentes, nós temos aqui riscos biológicos, né? Bactérias, vírus, então ele está dando uma pincelada aqui nos 5 riscos, né? E o que poderia acontecer. Aqui a simbologia das cores, né? O amarelo ergonômico, tal, e o grau de intensidade, pequeno, médio, grande. Então, esse círculo que está lá, ele tem que ser semelhante a esse. Então, observem que aqui, olhando assim, superficial, não tem nenhum risco elevado, um risco grande, só tem risco médio e risco pequeno. O círculo tem que ser igual, então esse círculo tem que ser igual a esse, que é um representado médio, eu não posso colocar um círculo diferente. Então, eu tenho aqui um hospital universitário, né? Aí eu tenho aqui uma recuperação que tem riscos biológicos, 3 funcionários expostos, né? Tem a parte ergonômica de acidentes, que são 3 funcionários, aí tem a operação, né? Então, enfim, ele tem aqui todos, né, os setores, só que acontece o quê? Ele não consegue escrever o nome, né, desses caras aqui, então ele coloca aqui do lado, tá? Então, mapa de risco, a gestão 2015-2016, ele coloca, então, no marrom aqui ele coloca como riscos biológicos, que seria bactérias, vírus, fungos e tal, que tem aqui, tem um pouco nessa operação, né, sala de operação, alguma coisa dessa forma, né? Então, tem vários setores que tem esse problema. Os riscos de acidentes, né? Então, tu coloca aqui todos os riscos de acidentes, não necessariamente aqui tenham todos esses riscos de acidentes, mas ele identifica que como se fosse um plano de contas, né? Então, esses são os nomes dos possíveis problemas que tem aqui. Bom, então, camarada, olha aqui, risco de acidente aqui em operação, na sala 9, risco de acidente. Então, o que pode ter lá? Pode ter sinalização inadequada, pode ter queixa de frascos com produtos químicos, objetos pérfuro-cortantes, então pode ter aqui nesses ambientes, tá? Então, eu tenho aqui esse cara aqui ergonômico, então, postura inadequada, monotonia e repetitividade, não que tenha em todos os locais, mas ele está identificando aqui que são esses problemas que tem aqui no ambiente, né, no hospital, de modo geral. Tem um outro aqui,
que ele expõe, né, coloca aqui a graduação, então pequeno, médio e grande, só que uma das falhas é que esses círculos não condiz com o que ele coloca aqui, então quando você olha esse círculo pequeno, você observa que não tem nenhum círculo igual, então ele está errado, tá? Ele não está certo, porque esse aqui que está dizendo que é o risco pequeno, né? Cadê o risco pequeno? Esses círculos que tem aqui, eles são todos menores do que esse, então é minúsculo. Isso não existe, a gente só tem o pequeno, o médio e o grande. Então, esses círculos aqui tinha que ser desse tamanho, desse ou desse. Então, eu deveria apertar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá, tá? Então, e outro problema que tem que ser uma quantidade de funcionários que não está dentro, né, dos círculos. Isso tem que colocar também. Aí, aqui, ele coloca, né, os possíveis problemas, porque ele não colocou também o nome do problema, o nome do agente, então ele coloca riscos físicos, ruído, máquinas e equipamento, então, ruído, máquina e equipamento. Então, deve ter aqui, nessa região aqui, próximo da chapa, câmara fria, forno e tal, né? E aqui, pré-grau, né? Então, tem ruído, né? Ruído de máquinas, né? Então, pré-grau, ruído de máquinas, sei lá. Tem o calor, né? Então, o calor deve ser por aqui, né? Próximo da chapa, né? Então, forno e chapa deve ter calor. Tá? Os riscos químicos, então ele aponta como um risco químico aqui, desengordurantes utilizados na limpeza de forno, chapa, não sei o quê. Então, desengordurante. Tem aqui próximo do forno, próximo da chapa. E assim vai, né? Então, o problema aqui é que ele não identificou a quantidade de funcionários expostos. Tem que colocar. Esse aqui é um mapa de risco. Esse mapa de risco aqui, o que o camarada fez? Ele deu uma enfeitada maior. Ele colocou também, além do mapa de risco, ele colocou uma rota de evacuação, né, uma rota de saída, e colocou também alguns extintores, onde estão os extintores. Aí colocou lá os extintores hidrantes. Então, ele identificou também no mapa, tá? Porque na legislação também pede que tenha um plano de emergência, tenha que ter uma indicação das saídas de emergência, a rota de fuga e por aí vai, tá? Então, ele aproveitou, colocou no mapa de risco aqui, também ficou legal, tá? Só que o problema é que ele colocou o círculo, mas não colocou a quantidade de funcionários que tem dentro, né? E também não colocou o nome do agente. Então, está aqui risco físico, o que é o químico, biológico, né? Ou seja, colocou aqui os agentes, mas não especificou aqui. E aqui poderia, né, colocar aqui o círculo maior, né, porque aqui você percebe que é um pequeno, médio e grande, e esse círculo também não parece ser muito com esse, né, parece ser menor, tá? Então, esse círculo deveria estar aqui, a quantidade de funcionários, escreve embaixo, né, qual é o agente, tá? Então, ele coloca aqui o número de funcionários, masculinos e feminino, 4 e 12, mas e aí? Onde tem masculino, onde tem feminino? Fica meio, uma coisa meio perdida, tá? Tem outro mapa de risco aqui, por setor, então ele coloca aqui setor forjaria, né, as prensas, então ele coloca de uma forma bem lúdica, uma forma até bacana, coloca ali fumos metálicos, né, que é o 3 pessoas, risco pequeno, tá? Aí coloca aqui essa pizza, que é queimadura, esmagamento, que é acidentes, repetitividade, esforço físico, que é ergonômico, e os físicos, que é ruído, vibração e radiação. Ele colocou como risco médio, tá? Colocou aqui os riscos físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente, tal, e os EPIs obrigatórios, tá bom? Colocou aqui, então colocou o nome do setor, tá? E os problemas que tem. Ah, mas isso é uma coisa bem específica, somente desse setor. Então, quando você entra, tem um mapa desse aqui dentro do setor, fica legal também. Esse aí já é um pouco mais melhorado, né? Então, tem um mapa de risco, setor de offset, é uma indústria gráfica, né? Então, na indústria gráfica, então, a gente, em alguns casos, eu também tiro foto e mostro, né? Então, o ambiente, né? Você tira a foto, mostra as máquinas, o ambiente, e coloca, só que eu não coloco isso aqui, mas enfim, ele colocou aqui o setor, que é offset plano, né? Então tem as máquinas aqui, e a gradação de risco, só que não colocou a quantidade de funcionários expostos aqui, colocou, né, que tem os problemas de
de poeiras, fumos, né, que aqui ele coloca como tinta e solvente. Então, ele colocou aqui que tem o ruído, 79,6 decibéis na curva A, né, um risco de físico aqui. O calor do ambiente, que é 22,4, né, então, também está dentro, né, aqui. E aí as tintas e solventes, a tinta e solvente eu colocou um pouquinho maior, porque na indústria gráfica ele mexe muito com solvente também, muito com tinta. Trabalho em pé e postura inadequada, tem aqui também ergonômico, né? E corte, pensamento e queda, tá aqui o acidente, né? Aqui desse ladinho. Então ele colocou neste setor, então tirou uma foto do setor e colocou aqui os problemas que tem. Bom, aí ele deu umas engrenadas, colocou até o nível de ruído que foi avaliado, a intensidade médio e pequeno, colocou o número de funcionários expostos, deveria estar dentro do círculo, mas colocou fora, está visível, tá? Atenção, que é a questão de obrigatoriedade de usar uma luva de nitrílica, né, um protetor auricular e também um creme, né, de proteção para as mãos, que a gente sempre dá para os funcionários que mexem com produto químico, né? Então ele passa esse creme protetor para as mãos, e se tiver que usar luva, ele também coloca com esse creme tudo, tá? Não é hidratante, não, é um creme também de proteção para as mãos. Se por acaso furar a luva e o produto químico entrar, não vai agredir a pele dele, tá bom? Então, esse aqui a CIPA não colocou o ano da CIPA, né? Só colocou a assinatura e tal. É uma forma também legal, é uma forma mais moderna, né? Que tem aí. Tem o outro aqui, também um outro modelo, que ele faz uma planta baixa com todos os detalhes, né? Então, como se fosse uma planta arquitetônica, né? Então, ele coloca aqui os graus de risco, elevado, médio, pequeno, né? Aí coloca os agentes, né? Tal, os riscos, né? E, na verdade, aqui não são agentes, né? São riscos biológicos, risco químico e tal. O agente é a consequência, não? O que ele provoca, aí que são agentes, aqui seriam os riscos. E aqui ele coloca, né? Ele coloca aqui esse círculo aqui, entende-se que é médio, né? Esse pequenininho é o pequeno, né? O leve, e tá lá risco médio. Só que aqui ele está repetindo a informação, porque eu quando olho esse risco aqui, eu sei que ele é médio, porque esse círculo aqui corresponde a esse. Eu não preciso colocar que é risco médio, já está lá na legenda, né? Quantidade de funcionários, tudo bem. Mas aqui tem que colocar o agente. Qual que é o agente? Qual que é o problema ergonômico aqui? Que é postura inadequada? O que é? E um risco de ruído, né? Então, um risco de ruído. Mas é um advogado com ruído, não entendo muito bem, né? Não sei como que o cara assim ali achou esse ruído, mas enfim, colocou um pequenininho. Aí, problema ergonômico na outra sala, né? Numa outra sala aqui também, são 2 funcionários, colocou risco médio e também ruído. O outro colocou um risco aonde que é? No banheiro e copa. Tem um banheirinho aqui e copa. Então, ele colocou aqui os agentes biológicos e também o ruído, né? Não sei de onde ele achou o ruído, mas enfim, né? Aí depois ele coloca aqui a mesma coisa, enfim, né? Então, é uma outra forma de colocar, também fazer um mapa de risco. Então, quando o local possui mais de um risco com o mesmo grau, podemos dividir os círculos em partes iguais, representando em cores diferentes os variados tipos de riscos encontrados. Tá? Então, ele colocou aí, como está justificando, porque ele colocou aqui partido, né? Como colocou dividido. Tem outro também que o camarada tira foto do ambiente para identificar e coloca, né? Também fica super legal. Então, ele tem aqui na legenda os riscos ambientais, pequeno, médio e grande. Ele tem aqui outras informações dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidentes, né? E aqui ele coloca, né? Então, ele coloca aqui as informações, né, onde tem um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, a gradação de risco e tal, né? Coloca a foto para demonstrar ali o ambiente, o que tem. Então, também fica legal. Mas, às vezes, a gente tem que avaliar para ver se não está muito poluído. Daqui não dá para enxergar direito, né? Não dá para me ampliar aqui, mas entende-se que aqui está colocando os agentes. Então, também está legal. Mas colocou as fotos, né, do ambiente e identificando o problema que lá tem. É muito bacana também.
Tem outro que ele já faz em 3D, também pode fazer, fica legal. Ele coloca todas as identificações também, os riscos, né, físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes, né? Aí coloca a gradação, ele coloca também ponto de encontro, extintores, né, hidrantes, né, chuveiro de emergência, então ele também identificou tudo isso nesse ambiente, tá bom? E aí é o que eu tinha para mostrar para vocês, esse mapa de risco, esses mapas de risco, eles podem ser, isso são alguns modelos, né, que eu encontrei aí, mas existem vários modelos, né, de mapa de risco, vários, né, você pode também criar um, não tem problema, hoje com a modernidade, com a tecnologia, você consegue também criar um novo, né, desde que respeite as seguintes regras. Você tem que colocar a legenda, tem que ter a legenda, tá? A legenda, ela tem que colocar as cores, para identificar, porque o funcionário tem que conhecer as cores com o agente, tem que colocar a gradação do risco, que são os círculos pequeno, médio e grande, tá? E a quantidade de funcionários dentro. Então, dentro do círculo, eu coloco a quantidade de funcionários, embaixo, coloco o agente. E a cor do círculo é correspondente ao quê? Aos riscos físicos, que são verde, químicos, que são vermelho, amarelo ergonômico, o azul acidentes e o marrom, que são os biológicos, tá bom? Aí você consegue identificar esses dois caras aí, tá? Então, é importante você entender isso profundamente, até mesmo para quando alguém fazer um mapa de risco, ele vai pelo mapa de risco bonito. Eu achei esse aqui bonitinho, mas ele não atende a legislação. Para atender a legislação, ele tem que ser um círculo, não precisa ter tamanho, mas eu tenho que identificar na legenda o que é pequeno, médio e grande, e colocar lá o meu agente embaixo, dentro do número de funcionários expostos, ou porque eu tenho que identificar. Se não der para colocar dentro, tem que colocar na legenda, né? Às vezes é uma quantidade de funcionário que tem exposto a todos aqueles agentes, então é o mesmo número. Tá bom, gente? É o que eu tinha para hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho, professor. Como que eu vou saber identificar a intensidade do risco pelo grande, médio e pequeno? Pela quantidade de funcionários? Não. O que acontece? Isso é uma interpretação da CIPA. A interpretação da CIPA, às vezes, elas não condiz com a representação do PPRA. Tá? Por isso que a gente tem que ter um entendimento disso, tem que deixar muito claro com a CIPA, porque pode gerar um problema, às vezes, uma reclamação trabalhista. Porque às vezes você porque a gente não coloca gradação dentro do PPRA. Então, eu coloco dentro do PPRA que tem um problema químico, né? Então, eu fiz uma avaliação, todos os agentes estão abaixo do limite de tolerância, estão abaixo, ponto. Eu tenho uma avaliação quantitativa, então está abaixo do limite de tolerância, beleza. A CIPA, ela vai entender, ela fala assim, pô, mas eu entendo que tem muito produto aqui, eu entendo que é médio ou é grande, tá? Então, a gente tem que conversar. Por isso que no treinamento a gente tem que, na hora que treinar a CIPA, ensinar a CIPA a ser CIPA e a fazer mapa de risco, como ela identificar isso, tá? Então, o que é o pequeno, o que é o médio, o que é o grande, tá? Tem que fazer uma comparação com o quê? O nosso, que isso é o PPRA. Então, quando eu pego o PPRA, que eu tenho riscos acima do limite de tolerância, aí é grande, o problema é grande. Se ele está abaixo, tá? Entre o limite de tolerância e até a ação, é médio. E se ele está abaixo, ele é pequeno. Entendeu? Então, a gente já tem um balizamento para isso. Agora, a CIPA pode falar, não, mas eu entendo, não, mas peraí. Você tem que ter certeza absoluta do que você está colocando, porque pode ser que numa reclamação trabalhista, o perito, ele entenda que você fez uma gradação lá grande. E aí vai puxar os mapas de risco anterior, vai mostrar que sempre aquela gradação foi grande. Se foi grande, subentende-se que grande é o quê? É acima do limite. Entendeu? Então, a gente tem que entender muito bem isso. Tem que discutir com a CIPA, mas, pô, professor, de iluminação, o que é pequeno, médio e grande? Não, então, o que você vai perceber em nível de iluminação? Quanto que está dando de lux? Doutor, aqui precisa de 500 lux. Tá? 500 lux. Aí é a interpretação. 500 lux. Quantos lux tem? Tem 400.
Pô, mas 400 é um risco grande? Não é grande, a diferença é muito pouca. Tá? Ah, mas só tem 50 looks, é 500. Aí tudo bem, poderia, o ambiente é escuro, aí talvez o problema seja grande. Tá? Então, o círculo, né, deveria colocar grande, mas, entendeu? Porque a discrepância, a diferença é muito grande, mas se for pequeno... Ah, mas e risco de ergonomia? Tá, então o que é o risco de ergonomia? O cara faz esforço, muito esforço repetitivo, faz, então é grande. Ah, ele não faz muito. No dia inteiro ele faz X. Então, por definição, coloca médio ou pequeno, entendeu? Mas, normalmente, a gente se baliza o quê? Pelo PPRA. Então, o que você colocou no PPRA? Eu coloquei que tem monotonia. Eu não coloquei que tem monotonia, que no PPRA eu entendo que não tem. Mas na CIPA ele entendeu que tem. Então, ele coloca pequeno, né? Porque se você fez a avaliação, não tem. Ah, mas eu quero colocar médio. Pode colocar médio, pode fazer o que quiser, pode colocar tudo grande. Só que é o seguinte, está dando munição para o bandido. Porque chega depois, não é uma veracidade, não é um fato verídico, tá? Não é verídico, ali não é um problema grande, é um problema pequeno, entendeu? Que ele pode trazer um transtorno irreparável depois de uma reclamação trabalhista. Que o perito ele pode entender que ali está identificado sim como um risco grande, tá? É um risco grande e ele pode se basear nisso. Aí coloca mais uns argumentos da legislação, coloca lá que a CIPA mesmo identificou que é um problema grande e aí você vai recorrer para onde? Então tem que tomar cuidado, tá? Por isso que o mapa de risco o funcionário faz, vai lá fazer e tal, depois ele vem, né, e traz essas informações para debater com a CIPA, com o SESC, em questão da gradação, tá? Porque se deixar ele vai colocar tudo grande, tudo gigante, e não pode. Entendeu? Por isso que a gente tem que orientar o funcionário. E às vezes o funcionário ele já tem uma malandragem de querer fazer o negócio como grande, pensando o quê? Numa reclamação trabalhista posterior. Então você tem que tomar muito cuidado. Peão é a imagem do cão. Se você demole, o cara te dá o chapéu. E a ideia não é questão de dar chapéu em ninguém, a questão é fazer a coisa certa. Se tem um problema, vamos discutir. Talvez na discussão fica entre pequeno e médio, né? Dependendo quando tem graduação, se você avaliou, às vezes está no pequeno e médio. Então a gente tem que mostrar para eles, pô, isso não é grande por causa disso, ou isso não é médio por causa disso, ou isso não é grande por causa disso. Aí é questão de argumento, tá? Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque senão o cara coloca tudo grande lá, já era, tá? Beleza, professor, obrigado, hein? Desculpa. Pode falar, Flávio. Ô, professor, então, tudo que for fazer se baseia, então, pelo PPRA? Não tudo. Veja só. Primeiro ele vai fazer o levantamento dele. Tá? Ele vai fazer o levantamento e, automaticamente, ele já tem conhecimento do que é risco físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Ele vai trazer o quê? Os problemas, né? Olha, eu vi lá, assim, no setor tal, o cara reclamou disso, papapá, aí eu vou ver no meu PPRA, tá? Olha, às vezes nem tem aquilo lá que também não é situação batido. Pô, então vai colocar no mapa de risco. Coloca no mapa de risco dele e depois eu vou até rever meu PPRA porque passou uma coisa batida, tá? Ou quando for fazer o PPRA, nada impede também de chamar assim, olha, nós vamos fazer o levantamento de risco do PPRA, vocês querem também andar com a gente para fazer levantamento? Entendeu? Não tem problema, ou fazer num segundo momento, isso é critério da empresa, às vezes já está fundamentado a empresa que você faz o PPRA e a CIPA pega do PPRA, eles dão uma volta, faz uma inspeção de segurança, depois pega as informações do PPRA ou só transcrevem o que está no PPRA. Ou eles passa para o nosso crivo, aí passa para a segurança do trabalho, aí onde a gente aponta o que pode, o que tiver que fazer alguma alteração, e justifica, é evidente. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque assim, é uma ferramenta e ao mesmo tempo é uma arma. Se você fizer aí um mapa de risco e o funcionário que tiver com má ideia, ele pode fotografar isso e depois falar, olha, eu trabalhava exposto a isso, não somente porque no PPR, no mapa de risco, aqui ó, o mapa de risco tira 5 anos consecutivos lá os mesmos problemas, né? E aí ele consegue provar que, olha, a empresa sabia disso e não tomou nenhuma medida, tá? Aí no PPR a gente vai ter, não, mas não é, porque
Se o seu PPRA está dizendo que não é, no mapa de risco é. Ou seja, vai entender que o PPRA foi burlado. Aí vai dar um perereco, malandro. Porque como num documento você coloca que não tem problema e no outro você coloca que tem. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, a gente tem que falar a mesma língua, tem que entender a CIPA, por isso que no treinamento a gente tem que orientar a CIPA direitinho, né? Para os caras não dar mancada. Né? Não é dar mancada, fazer uma coisa errada, que depois quem vai ser prejudicado é a empresa. Não sou eu, nem você, é a empresa. Tá? Porque vai ter uma discrepância de informação. Então, para não se chocar. Também. Para não se chocar, professor. Lógico. Porque assim, fica também assim, um choque entre a CIPA e quem bolou o documento, né? Porque para não se chocar o PPRA e a parte da simulação do desenho. Não, porque pode ser. Então vamos supor, eu vou fazer uma avaliação química e eu vi que tem uma concentração muito minúscula, muito pequena. Tem um negócio, mas é muito pequeno, Então vamos supor, o limite são 300 partes por milhão, 300, tá? 300 ppm, tá? 300 partes por milhão. Tá, esse é o limite, tá? Só que eu tenho 0,001. Ou seja, é desprezível, você concorda? 300, 0,001 é desprezível. Então, às vezes, isso a gente não coloca no PPRA, a gente coloca num documento que existe, né? Mas é desprezível, a gente não coloca, porque quando a gente passa para o médico fala, mas isso é desprezível, isso não interfere em nada, eu não vou pedir exame, não precisa de nada. Só que a CIPA vai e fala assim, olha, tem problema químico lá, eu vou colocar, tudo bem, porque tem um problema, tá? Mas ele é muito pequeno, entendeu? É muito pequeno, ele pode colocar, não tem problema, mas eu tenho embasamento que está onde? Olha, eu não mencionei no meu PPRA por ser desprezível, mas ele está aqui no levantamento, entendeu? Quando eu faço análise, né, que você pega a bombinha, tá, manda para o laboratório, aí vai vir todas as informações, todos os problemas que tem. Então, cabe você colocar no PPRA ou não. Ah, eu quero colocar tudo no PPRA. Fica à vontade, põe tudo no PPRA também. O médico quer fazer exame, faz. Se ele não quiser, ele fala, não vou fazer porque para mim é desprezível. Não tem problema. Eu coloquei, não vai ter problema nenhum. A CIPA quer colocar que é pequeno, pode colocar, porque existe. Entendeu? Então, é assim, o negócio é falar a mesma língua. Você não pode pegar um negócio que é desprezível, que é 0,0001, e o camarada colocar como grande. É uma coisa totalmente, né, diferente. Então, é por isso que no treinamento com a CIPA a gente vai instruir, vai informar, vai ter essa aula aqui, não é mais ou menos que a gente está tendo, explicar tal, e o cara vai fazer o levantamento e vai trazer para a gente, né? E para a gente fazer junto o mapa de risco. Normalmente a gente até faz, tá? Normalmente a gente faz o mapa de risco para a CIPA, tá? Em alguns casos a gente mesmo faz. Mas independente, deixa os caras fazerem, eles trazem, então a gente vai discutir, né? A CIPA expõe, mas eu acho que não, então, mas com base em que você acha que é média? Eu acho que isso aqui é grande, com base em que você acha que é grande? E aí a gente vai justificando, entendeu? Porque pode ser que eles também se equivocaram em trazer uma informação dizendo que o risco é grande e você vai justificar dizendo que não, ó. Por que você colocou que é grande? Não, eu coloquei, não é. Porque o limite de tolerância, lembra lá no curso, o limite de tolerância é X. Então, como que você vai colocar que o ruído é grande, sendo que o limite de tolerância é 85 e aqui está dando 70? É bem abaixo. O ação é 80. Então, isso aí tem que ser comprovado como pequeno. Entendeu? Aí o cara vai entendendo, dá tudo certo e já era. Tudo se resolve. Tá? Só não pode ter conflito, porque aí o cara coloca uma coisa, você coloca outra, você está dando munição pro bandido. Tá? Porque assim, hoje talvez, muitos de vocês estão enxergando como o peão, como o empregado, como o peão lá. Só que daqui a pouco você vai começar a enxergar como segurança do trabalho. Então você vai conseguir enxergar do outro lado. E esse espírito de peão, esse pensamento de peão, tem que sair da cabeça de vocês. Você não pode pensar como peão. Você tem que pensar como técnico de segurança. Tem que pensar, entendeu? Como técnico. Porque se você pensar como peão, você não vai evoluir nunca. Tá? Mas pensar como técnico é puxar a sardinha para a empresa? Não. É só o justo. É só fazer o justo. O que a legislação determina? É ruído? É ruído? Não é ruído? Não é.
Então não pode ser assim, mas está dando 75. Mas pensando bem, você vê, né? É 75, não é pequenininho. Podia colocar como médio. Pô, mas não é médio, meu. Não sabe? Não está vendo a gradação? Então, é técnico pensando como peão. Infelizmente, gente, tá? Isso é uma coisa que eu falo sempre nas aulas, tá? O técnico tem que pensar como técnico, como profissional, como especialista, não pensar como peão, entendeu? Pensar como puxar a brasa para o peão. Não, nós vamos fazer o certo. O que é certo, acabou. Se o certo é para o lado do peão, amém. A gente tem que proteger ele. Simples. Agora, se o peão quer dar chapéu para enganar a empresa ou enganar a gente, isso é errado. Então, a gente tem que proibir. Entendeu? Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Obrigado, professor. Não pode ter conflito, tá, Flávio? Não pode ter conflito. Se tem conflito, vira uma bagunça. Não pode. A gente tem que ter um controle disso aí, tá? Mais alguma pergunta aí, galera? Tudo certo. Não, professor. Beleza? Tá bom. Então, galera, não tem... tudo certo. Beleza. Então, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro aqui a gravação. Vamos encerrar a gravação.